Oi, meu nome é Leila, sou Leila Diniz Blog em todas as redes sociais. Eles que chegam na internet me encontram e sabem que eu sou advogada, a maioria gritante das perguntas é a respeito da pensão alimentícia. O vídeo acerca do tema, parte 1, era a fixação da pensão alimentícia. Como que você faz para poder fixar o valor, para o juiz te dar um valor, uma quantia para você poder cobrar depois. Eu vou deixar o link gravado no box de descrição aqui embaixo e você acessa e vai ter todos os esclarecimentos por lá. Lembrando que todas as perguntas que me foram feitas lá, eu responderia ao final deste vídeo aqui. Então, vamos ao ponto deste vídeo. É pensão alimentícia, execução. Como você faz para cobrar a pensão alimentícia devida para o seu filho ou para si mesma? Existem duas formas de cobrança. Uma sob pena de prisão e a outra sob pena de penhora. No rito da prisão, você faz o pedido para que o devedor da pensão alimentícia pague o que deve em 3 dias sob pena de prisão. Não acontece tudo automaticamente, papuf. O oficial de justiça chega lá e fala, olha, o senhor tá preso por conta da pensão alimentícia atrasada. Não. Se isso acontecer, é porque o devedor já foi citado para pagamento ou comprovar que pagou em 3 dias e ficou quieto, ficou mudo. Ele não falou nada, não constituiu advogado, não juntou comprovante dentro do processo. Aí o juiz determina a expedição do mandado de prisão e aí sim a polícia bate na porta da sua casa para efetuar a prisão de 30 a 60 dias. Não há surpresa, gente. Nunca vai ser preso de surpresa. A mãe do meu filho resolveu me prender, fui surpreendido pela polícia. Não. Antes você é citado para pagamento em 3 dias ou comprovar nesses mesmos 3 dias que você já pagou. Fica alerta. Esse é um ponto. Outro ponto é, a ação a gente entra para cobrar os 3 últimos meses em atraso e tudo que se vencer durante o processo, no rito da prisão. É assim que funciona, você pode cobrar as 3 últimas parcelas, 10 do 1, 10 do 2, 10 do 3. Pode entrar com a ação para cobrar essas 3 últimas. E o que vencer durante o trâmite do processo, 10 do 4, 10 do 5, 10 do 6, quanto mais tempo demorar a ação, mais parcelas serão agregadas a esse montante. Então, se o devedor ficar se ocultando do oficial de justiça, é pior para ele. A previsão para a cobrança dessas 3 últimas e todas que se vencerem durante o processo está na súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça, o conhecido STJ, e artigo 528 do atual Código de Processo Civil. Dentro deste mesmo processo do rito da prisão, você pode pedir para protestar a sentença que fixou o valor dos alimentos. E aí o devedor ficará com o nome restrito nos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa e todos os outros onde houver possibilidade de restrição do seu nome. Se o executado mantiver uma conduta procrastinatória, daquela que fica adiando, fugindo do oficial de justiça, criando empecilho dentro do processo para tentar adiar o pagamento, pode ser feito um pedido que seja dado ciência ao Ministério Público, através do promotor de justiça, por eventuais indícios da prática de abandono material previsto no artigo 532 do novo Código de Processo Civil. Basicamente, sobre pedido de pagamento de pensão sob o rito da prisão, são esses os pontos. A outra forma é sob o rito da penhora de bens em nome do executado. No pedido vai constar o prazo, a citação do devedor para que no prazo de 15 dias ele efetue o pagamento sob pena de penhora de bens existentes em seu nome. Esta previsão está no artigo 523 do Código de Processo Civil. Se nesse prazo de 15 dias o devedor não efetuar o pagamento, o exequente irá pedir para que seja acrescentado 10% a título de multa e honorários sucumbenciais, que são os honorários que devem ser pagos ao advogado do exequente, do credor que está cobrando a pensão alimentícia. Dentro desse pedido de penhora, pode ser solicitada inclusive penhora online. O que significa isso? Penhora em dinheiro, em valores existentes em nome do executado junto às instituições bancárias. O juiz usa informações, chama Infojude, são informações judiciais de forma eletrônica. O próprio juiz determina que se faça um levantamento e um bloqueio dentro do sistema bancário, e o juiz tem uma senha para isso, que o autoriza a fazer diretamente dentro do processo. Se não for encontrado nada nas instituições financeiras, pode-se pedir penhora
da forma mais ampla possível. Veículos em nome do executado, casas, imóveis, inclusive os bens dentro da casa. Pode ser feito um mandado de constatação para o oficial de justiça ir até a casa, a residência do devedor e listar, fazer a constatação do que existe lá dentro e o que o exequente poderia ter interesse em levar para leilão ou adjudicar para si por conta do débito. Da mesma forma, pode ser feito um pedido para protesto, dentro desse processo do rito da penhora, pedir para que seja protestado o nome do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito. É o famoso deixar o nome dele sujo, entre aspas. Uma observação quanto à cobrança da pensão alimentícia: se você nunca cobrou, se você nunca entrou na justiça para fixar um valor, não há valores atrasados. O direito não socorre a quem dorme. Então, se você nunca foi na justiça, nunca pediu para o juiz fixar um valor, não existe atrasado. Agora, se você já tem uma sentença do juiz dizendo que o devedor deve, por exemplo, 1/3 do salário mínimo a título de pensão alimentícia, você já tem uma sentença e você pode executá-la. É como se você tivesse um cheque em mãos e fosse começar a cobrança. Aí sim você vai poder cobrar todos os atrasados. Lembrando que filho que completa a maioridade ou se a pensão alimentícia é devida a parentes, não em decorrência da menoridade do filho, marido e mulher, avós, tios, sim, os parentes podem pedir alimentos entre si conforme a necessidade. Mas esse é um outro ponto para um outro dia. Todos que são maiores de idade têm um prazo de prescrição de cobrança de 2 anos. Então, se você tem uma sentença que fixou 1/3 do salário mínimo para cobrar e faz 5 anos que você não cobra, você vai poder voltar apenas 2 e cobrar somente 2. Lembrem-se sempre desse ditado, que o direito não socorre a quem dorme. Contudo, se for pensão alimentícia devida a filho menor de idade, contra menor de idade não corre prescrição. Então, você vai poder cobrar aquelas parcelas todas que estiverem em atraso. Lembrando que vai ser sempre sob o rito de penhora. Sempre fique atento, se você é credor, alguém deve para você pensão alimentícia, se for maior de idade, pode voltar para cobrar 2 anos atrasados. Se passou mais de 2 anos, você perdeu no tempo, não vai poder cobrar. Quando for para filho menor de idade, pode cobrar o que tiver atrasado desde a época da fixação até os dias da cobrança propriamente dito. Esses são os pontos principais da cobrança sob pena de prisão e sob pena de penhora. Se você tiver alguma outra dúvida a respeito, se eu não esclareci adequadamente algum ponto, você, por favor, deixe aqui nos comentários para mim a sua dúvida, que eu responderei no próximo vídeo. No próximo vídeo eu ainda não sei se eu vou abordar a pensão alimentícia entre parentes ou pensão alimentícia em relação aos avós especificamente, que essa é outra questão muito perguntada para mim. Eu acredito que eu vou falar primeiro sobre os avós e depois dos parentes de um modo em geral. Para finalizar, vou responder as perguntas deixadas no vídeo parte 1 sobre pensão alimentícia. Lembrando que o link dessa parte 1 vai ficar aqui no box de descrição. A Kelly Cristina perguntou: gostei muito do vídeo e tem uma pergunta. Meu filho tem 1 ano, o pai o reconheceu, mas nunca pagou pensão e sumiu no mundo para fugir da responsabilidade. O que eu faço? Tem como entrar com pedido de pensão contra ele? Me ajuda, sua linda. Beijo, Kelly Cristina. Olha, ele reconheceu, você escreveu aqui que ele reconheceu, mas nunca pagou. Então significa que ele registrou o filho junto com você. Já é um ponto muito bom, porque se ele consta na certidão de nascimento, e isso é ponto primordial para entrar com a ação, seja para fixar o valor ou para cobrar, que o filho esteja registrado em nome do pai. Então você já tem a certidão de nascimento, você pode entrar com uma ação de alimentos para fixar a pensão alimentícia para o seu filho. Você dá o nome completo, leva para o advogado seu RG, seu CPF, certidão de nascimento do seu filho e o último endereço que você tenha do pai dele. O advogado vai entrar com a ação para você de alimentos, pedindo a fixação de um valor que seja um salário mínimo, mas o juiz vai fixar 1/3 do salário mínimo se você não conseguir comprovar quanto ele ganha. E aí, se ele for procurado nesse primeiro endereço e não for localizado, o seu advogado vai pedir para o juiz para que ele use o sistema Infojude, que é um sistema informatizado do Poder Judiciário, na tentativa de localizá-lo através do Ciretran, através do cartório de registro de imóveis, através do cartório eleitoral. Ele vai fazer uma varredura e uma busca do nome do pai do seu filho
atrás do endereço dele para mandar uma citação via precatória, de alguma forma. Se em todo caso não encontrar ele em lugar nenhum, vai ser pedida a citação dele por edital e o juiz vai nomear um advogado da OAB, vinculado a algum convênio com a OAB, para que venha fazer a defesa dele dentro do processo. Mas aí você já vai ter uma sentença ao final para poder cobrar depois, futuramente. Ok? Espero ter respondido a sua questão adequadamente. Se não o fiz, por gentileza, deixa mais uma pergunta aqui para mim nos comentários. A Juliana Padilha perguntou: vou aguardar também, meu caso é igual ao da Kelly, só que ele mora na mesma cidade que eu, mas foge do mesmo jeito, só enrola. Ah, outra dúvida, se o pai não pagar, a avó tem que arcar? Leila, adoro você, beijos. Beijo, Juliana Padilha, muito obrigada por seguir-me nas redes sociais, o canal, e deixar sua pergunta aqui pra mim. Eu já respondi a da Kelly, então fica pra você também a dica, mas no seu caso fica mais fácil. Se você sabe onde ele mora, se ele mora na mesma cidade que você, o oficial de justiça vai insistir na citação, ele vai ser localizado. E também dá pra tentar uma citação por hora certa pra evitar a tentativa dele de furtar-se. Então você entra com a ação, dá o endereço dele onde ele está, dá o endereço também, eventualmente, onde ele possa ficar na casa da mãe dele, algum outro lugar que o oficial de justiça, ele vasculha, ele vai atrás de todos os endereços que você der. A outra pergunta é se o pai não pagar, se os avós podem ser responsabilizados. Eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. Eu acredito que seja o próximo vídeo de direito que eu vou colocar aqui no canal. Existe uma lei específica contra avós. Existe a lei geral de pensão alimentícia entre parênteses. Quando os parentes estão passando necessidade, pede um ao outro ajuda financeira. Isso aí envolve maiores de idade, não tem nada a ver com a pensão de filho. Sobre os avós, eu quero fazer um vídeo muito específico e muito de opinião pessoal. Então fica ligada que o próximo será a respeito disso, tá bom? Pensão alimentícia contra avós, quando os pais estão vivos, eu acho um assunto muito delicado, porque ele não envolve apenas legislação e direito, ele envolve moral. Se é moral, é a pergunta que a pessoa tem que fazer. Se é moral cobrar de alguém que não fez parte do vínculo entre o relacionamento que você teve com o pai do seu filho. Então eu vou tentar ser sensível o suficiente para abordar esse tema tão delicado num vídeo somente a respeito disso, colocando inclusive posicionamento da jurisprudência dos juízes, dos tribunais, como é que eles têm se manifestado a esse respeito. E tô tentando ver se sai o resultado também de uma sentença de um filho maior de idade que não está conseguindo localizar o pai para cobrar e entrou contra a avó, que tem 82 anos de idade. É isso que eu tô dizendo da moralidade, gente. Quando você tiver com 82 anos de idade recebendo um salário mínimo de pensão e um salário mínimo de aposentadoria, coloque-se no lugar dessa pessoa, dessa senhora. Você aceitaria com 82 anos receber uma citação do oficial de justiça para pagar pensão para um neto maior de idade para ele fazer faculdade? Quando você está mais precisando disso na sua vida, você está precisando de medicamento, você está precisando muitas vezes de cuidador, de faxineira, porque você não tem mais disposição física para isso. Sempre coloque-se no lugar desses avós antes de tomar uma medida dessa, mas eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. É só para dar um gostinho, para mostrar para vocês como o assunto é delicado. Gente, vou ficando por aqui. O que eu peço para vocês? Divulguem, compartilhem nas redes sociais de vocês, porque às vezes essas dúvidas são as de milhares de mães, milhares de pessoas criadoras de pensão alimentícia que não sabem direito como funciona e que, se precisar de algum esclarecimento extra, eu estou super à disposição para responder todos os comentários que forem deixados para mim aqui neste vídeo. E na parte 1 também, se por acaso surgir mais alguma pergunta lá, eu respondo nos vídeos subsequentes. Ok? Vou ficando por aqui, pedindo o seu joinha, positivo sempre, negativo não, porque ninguém precisa de negatividade nessa vida, minha gente. Positividade sempre, pra mim e pra vocês, sempre. Beijinhos mil, fiquem com Deus e tchau! Ah, não deixem de ativar as notificações, que é clicar naquele sininho que tem embaixo da inscrição para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, seja pelo celular ou pelo seu e-mail. Ok? Tchau!